Bom, eu sempre gostei do instrumento, né? Sempre gostei do contrabaixo e tal, e quando eu comecei a me interessar bastante pela música, né? Começar a tocar, a gente começa meio que procurar influências para seguir com a própria carreira, né? Para se inspirar, para se erguer, vamos dizer assim, né? No meio, né? E E aqui em Campinas meio que eu comecei a frequentar sempre os lugares que eu encontrava o pessoal que tocava as músicas que eu gostava, e que de certa forma começaram a me influenciar. Então houve uma certa época em que eu comecei a frequentar lugares onde as pessoas me influenciavam musicalmente, né? Eu sempre gostei de tocar rock, né? Sempre gostei de rock and roll e começa aprendendo a tocar sozinho, né? Tirando música, aí você chega a um certo ponto que você necessita aprender mais, né? Você vê que falta alguma coisa pra você, aí comecei a estudar, né? Aí fiz aula com músicos formados pela Unicamp, depois eu procurei a MT aqui de Campinas, e estudei com o Andrés, estudei com, com, com os meus ídolos praticamente, assim, que são músicos que eu sempre gostei de ver, músicos que eu sempre bacanas, assim, que foram influências pra mim também. A coisa vem de longe, hein? Quando eu era moleque, meu pai já fazia umas festas, eu era molequinho. Meu pai fazia umas festas, ele era rotariano e tal, e ele tocava bateria, ele sempre tinha um monte de instrumento em casa. E um monte de amigo músico, bons músicos, músico da geração antiga, o Barretinho do clarinete, o Silvio Bertolini do trompete, era a turminha dele. E eu cresci no meio ali, e eu via eles tocando, e às vezes sempre sobrava um reco-reco ali, alguma coisa, eu falava, pô, você sabe que eu acho que tá legal, né? Tô tocando isso aqui, né? E ninguém reclamava, falou, acho que parece que é fácil, né? E aos poucos eu fui curtindo mais música, ouvindo e tendo contato com as coisas. Não tinha contato com rock ainda na época, moleque. E não vou contar a história inteira, senão vem de quando a terra secou, né? O dilúvio. E, bom, enfim. Tinha um acordeon em casa. E eu queria, eu percebia musicalmente as coisas, que eu andava com o radinho ligado. E eu queria um teclado, porque eu sabia que tinha aqueles brinquedinhos de plim, 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 mas pô, tá faltando uma nota aqui, né? Não tinha os sustenidos, né? Então eu fui tentando, aquilo me incomodava, eu fui procurar naquele acordeon lá. Eu tirei o carinhoso na época, que tava na moda. Tirei o Só Quero um Xodó também, lembro dessa mesma época aí. Tirei de memória, né? Porque eu só tinha um radinho, não tinha fita pra ouvir. Então eu ficava ouvindo na memória, ficava procurando as notas lá. E assim foi indo, até que eu comecei a ouvir uns sons diferentes assim, né? Começou a tocar um negócio no rádio. Tinha um programa de rádio que a vinheta era o Black Dog do Led Zeppelin. Falei, nossa, que som, que coisa esquisita isso aqui, que será isso que legal, né? Quero fazer isso aqui. E assim, daí eu encontrei o Zé Luiz, toca baixo até hoje, foi o cara que me ensinou a fazer Ré maior. Né? Isso era difícil pra caramba fazer isso aqui. E assim foi indo, daí eu fui conhecendo Santana, Jimi Hendrix, Deep Purple, fui conhecendo... Era logo depois, era pós Woodstock, assim, né, 75 mais ou menos. Então a minha influência foi isso aí. Aí foi sempre essa coisa, tem isso aqui, eu vi aquele som lá, sempre aquele mesmo acorde. Isso aqui eu conseguia tirar as músicas todas assim, né? Até que em 80, eu já tinha formado algumas bandas, meu primeiro instrumento com banda foi bateria. Meu primeiro ensaio na vida foi com baterista. Depois eu fui baixista de rock progressivo, sem saber o nome de uma nota. E era um baixo emprestado Giannini que só tinha som na corda lá, então tocava tudo aqui. E daí, mas eu já estava tirando meus Jimi Hendrix, gostava de tirar tudo que fosse rock and roll da época, eu ia tirando. Eu tinha contato com Deep Purple, já tinha tirado tudo de ouvido, mas eu não sabia musicalmente. Aí eu peguei quartel em 80. E quando eu saí do quartel, o pessoal tava ouvindo jazz já. E eu não conseguia mais tocar com o pessoal, porque eles já estavam querendo umas notas a mais ali que eu não sabia o que era. Aí eu fui estudar. Aí em 81 eu comecei a estudar no clã do Zimbutril. Eu tive aula lá com o Ulisses Rocha. Fiz um semestre lá.
E abriu a cabeça, assim, né? Eu comecei a saber, isso aqui é um dó, isso aqui é uma tríade maior, isso aqui é uma escala. Aí cheguei naquele negócio, aqui é um jônio, isso aqui é uma escala menor, assim, sabe? Aprendi toda a teoria, o basicão da teoria, mas eu tive que fiz um semestre lá e eu tive que parar. E quando eu vim para comecei a entender um pouquinho melhor as coisas, aprendi a ler um pouco e comecei a pôr isso em prática. E quando eu cheguei não, quando eu de volta só ao meu mundo aqui em Campinas, não podia mais ir para São Paulo estudar no clã. Eu fiquei sabendo do Newton que tinha completado o clã. Então eu falei, não, eu vou lá com o Newton para terminar o curso, né? Aí eu também não pude pagar o Newton na época por muito tempo, mas a gente ficou amigo, eu ia sempre de sábado na casa dele lá, a gente ficava estudando junto. E aí eu acabei de entender os 3 campos harmônicos, etc. E logo em seguida eu já estava começando a dar aula e tocar na noite. Aí daí pra frente é outra história. Ah, bicho, minha mãe ainda, quando eu nasci ela já era cantora, já trabalhava pra caramba tal, e eu sempre tive esse contato com música. Por causa dela, né? Ela vivia cantando, tava na cozinha, tava cantando, tava no quarto cantando, cantava o dia inteiro. E aí eu montava, pegava as panelas dela enquanto ela tava dando um trato na casa, eu pegava as panelas, montava uma batera também na cama, cara, e ficava batendo lá e tal. E acho que ela ficou de saco cheio, né? Ela comprou um piano pra poder ensaiar com os músicos e botou um piano em casa. Acho que ela falou, puta, eu não aguento mais esse cara batendo nas minhas panelas. Vou comprar um piano e botar ali. E foi legal, porque daí o piano é um instrumento muito gostoso, tal, é muito sonoro, percussivo, e aquilo me intrigou. Eu vi os caras tocando, tal, todo ensaio que tinha eu ia lá, ficava do lado olhando os dedos dos caras e tal. Acabava o ensaio, ela ia se despedir lá, ia levar o pessoal lá pra fora, eu ia lá no piano e ficava tentando imitar os caras. Minha mãozinha era pequena, não conseguia, mas sempre tentando tocar de orelhada. Aí eu acabei começando a tirar uma musiquinha ou outra já de ouvido, e a minha mãe falou, poxa, vou colocar ele para estudar um pouquinho. Aí me colocou para estudar música clássica. Uma professora daqui de Campinas, ela é até bem famosa, a Olga, a professora Olga Normanha, né? Ela formou muita gente aí. E era uma senhora legal tal. Eu que não era muito legal, porque ela ela pedia para eu tocar as músicas, né? Passava as partituras tal, lia, tocava, depois tocava, eu não olhava mais na partitura, eu queria curtir a música, né? Eu gostava de tocar música clássica, até curtia. E só que depois que eu tirava a música e já estava sabendo como é que era, então não precisava ficar lendo, e tinha que ler, era obrigado a ler. Mas você não está lendo, você não está lendo, você não está lendo. Aí para completar eu comecei a mostrar as músicas que eu tirava de ouvido. Aí rapidinho, acho que eu estudei uns 3 anos. Ela falou pra minha mãe, ó, esse menino tem que estudar moderno. Aí a mãe procurou alguns professores, Campinas não tinha muita gente para dar aula de música moderna, né? Não, era mais a música clássica mesmo. Então, no início eu pegava uns toques do pessoal que acompanhava ela. Grandes pianistas, né? O Caneco, Bebeto, o Hortensinho, enfim, foi bastante gente. Então de cada um eu peguei um pouco, de cada um eu pegava uma manha. O Caneco, por exemplo, cara, era um cara muito bom de samba, ele tocava samba no piano, que era fantástico o jeito que ele tocava. Ele tinha uma técnica de fazer o baixo com esses 2 dedos, aí ele montava a tríade aqui usando esses 4 dedos, esses 3 dedos ele fazia o tema, solava tal, e puta, aquele swing, eu falava, nossa, eu tenho que aprender isso. Aí ele começou a me ensinar. Na verdade ele foi o cara que mais deu os toques assim de samba, bossa nova, para soltar, né? Ele falava, pô, solta o ombro tal, o centro de gravidade é o cotovelo,
o punho tem que estar mole e você tem que erguer ele para os seus dedos ficarem soltos. Aí, puta, cara, aí começa a ficar tudo mais fácil, né? É que nem andar de bicicleta. A hora que você pegou a manha de fazer isso, aí você começa a soltar. Fora isso, eu tive algumas aulas de teoria, tal, mesmo com esse pessoal, mas nunca fiz um curso, né, de música e tal. Sempre fui meio autodidata ou músico de orelhada. Aprendi algumas coisas com o Nenê, a gente tocou muito tempo junto, com o Elhão e tal, e de a gente falar assim, vamos fazer tal acorde e tal, ó, vamos abrir aqui, abrir lá e tal. Então você vai aprendendo, foi uma coisa meio natural. A influência da minha mãe foi muito grande, né, porque como eu gostava de música como um todo, eu gostava de bossa nova, eu gostava de samba canção, eu gostava de samba, aí já comecei a gostar de rock and roll. Lembro que a primeira vez que eu vi um rock and roll foi o How You Gonna See Me Now do Alice Cooper. E puta, esse som marcou época, que tinha uma namoradinha e aí pô, a musiquinha era a musiquinha que a gente gostava de ouvir junto. E aí que começou o contato com rock também. Tinha uns primos que curtiam rock and roll, Black Sabbath e outros nomes e tal. Começou da seguinte maneira. Alguns anos atrás, eu não sabia, eu estava para ser convidado para dar aula no MT, no IGT aqui. E o Aquiles me convidou para fazer uma apresentação no 7º Festival de Guitarra da escola. É isso que na cabeça dele já estava avisando me chamar para dar aula. E faz uma apresentação lá, umas 5, 6 músicas assim assado, mostra a sua influência e tal, é legal. Aí eu chamei o Mané, o Cláudio JP, eu já tinha o nome Tyrannosaurus na cabeça, originalmente era Tyrannosaurus erectus. Né? Até tinha esse nome na cabeça, falando, um dia eu vou usar. Aí no fim a gente montou o Tyrannosaurus e a ideia é tirar um sarro mesmo, assim, sem compromisso de não vou tocar nada que me dê muito trabalho, né? Vou tocar uma música que me dê prazer, já sei que não vou tocar muito por aí porque isso não tem muito mercado. Mas a ideia também, em princípio, era fazer essas músicas instrumentais para o festival da escola. Aí já coloquei as minhas influências, botei Jeff Beck, Mike Stern, da parte do rock, do jazz rock, que tinha mais a ver com a aula de guitarra pro EMT, assim, né? Nessa parte da minha influência. Aí nasceu a banda, né? E agora, na hora desse projeto aqui, infelizmente o Mané não pode fazer com a gente não conseguiu agenda para todo mundo juntar. Aliás, a banda tá parada faz um ano por causa de problemas de agenda mesmo, a gente não consegue estar junto para ensaiar. Então eu pedi licença pro Mané, que eu convidei o Belô, que já estava fazendo um trio comigo e com o JP, em separado também. Estamos com um projetinho na gaveta não, né? Na garagem, ensaiando na garagem ali. E chamamos o Cláudio para fazer o quarteto. Então, em vez de fazer o Tyrannosaurus, pegamos o Belô, o Mané gentilmente cedeu para que ele fizesse com a gente. E está sendo bem legal. Bem legal. Então, no caso, esse quarteto a gente está bolando o nome dele. Eu acho que vai ficar Extraordinários. Enfim, né? Extraordinariamente o Belô entrou pro Tyrannosaurus, então o nome já fica aí naturalmente criado. Porque agora ficou. Esse quarteto ficou com uma proposta de composição mesmo. Porque essa música, assim, a gente fazendo uma música, deu uma liga tão legal. Em 3 semanas a gente tava com essa música pronta, do nada. Começou com o riff do Cláudio, a gente trocando ideia, foi desenvolvendo, chegou numa forma muito rápido. E a gente ficou muito satisfeito com o trabalho. Havia um consenso mútuo muito forte. O clima deu uma liga legal pra caramba. Da ideia. Então a gente química, né? Criou a química, né? A famosa química. Será que você me entende? Então a gente já pensou no nome, porque provavelmente a gente vai continuar compondo. Uhum. Cara, quando eu comecei, eu via o pessoal já tocando rock and roll, tinha um pessoal que tocava MPB e eu era louco para começar a tocar também. Isso, eu tinha 13 anos. E aí pintou a chance de começar a tocar MPB numa casa que era muito bacana, chamava Clube de Esquina. E os meus pais frequentavam lá, tudo, eu comecei a dar umas canjas e
fazia os MPB, eu cantava umas coisas, Gonzaguinha, tal, Caetano, Gil, fazia. E no final das contas, eu acabei começando a tocar né, música brasileira, para um pessoal mais velho e um ambiente completamente diferente do que é hoje. Naquela época, o rock tinha centrado tudo, mas não tinha muito espaço para tocar rock and roll. Você Campinas não tinha lugares para tocar rock and roll. Aí começou a aparecer o Clube de Esquina não, o Clube de Arte, né, o Clube de Arte e o Armazém. O Clube de Arte e o Armazém foram dois lugares assim muito especiais para Campinas. Pelo menos na minha opinião, foram os lugares que deram início ao movimento do rock campineiro. Então, quando as pessoas hoje me perguntam, pô, como é que começou o rock em Campinas? Eu já falo logo de cara, pô, foi no Armazém e foi no Clube de Arte. E foi onde eu conheci o Pancada, Cal Venturi, né? No mesmo dia que eu conheci o Pancada e no dia que eu conheci o Nenê, a gente já começou a fazer um som, de repente estava lá no Clube de Arte, era o primeiro aniversário da morte deles, Regina. Não sei que ano foi isso, eu não lembro. Mas 83. a gente, quando? 83. 83, Em 83 eu conheci o Pancada, Cal Venturi e o Nenê e o Beto, irmão do Nenê. E a gente deu uma canja no Clube de Arte. O Clube de Arte durou 8 meses. Mas foi um lugar onde todo mundo se encontrou e se conheceu. Quer dizer, todo mundo. Pelo menos essa cena que a gente frequenta, né? Foi muito intenso, né? Foi bastante. Muita gente eu conheci o Nenê nessa época. O Pancada até já conhecia assim na rua, mas não tinha contato. Vi o pessoal juntando, tocando. O Nenê eu não conhecia. O Barroso eu conheci no Objetivo, né? Do Colégio Objetivo. Mas também foi na mesma época ali. Muita gente se encontrou ali e começou. Foi a época que eu comecei a tocar. Foi entre 82, final de 82 e começo de 83. E eu lembro até quando morreu Elis Regina, eu estava na praia, recebi notícia lá em Praia Grande, lá em Ubatuba. Foi nesse meio tempo aí. E aí a gente ia no Clube de Arte, era essa cena mais rock and roll. Aí a gente ia ver os caras lá no Armazém, aí já tinha o Jaime, tocava com o Kinson, né? E o pessoal um pouco mais, nossos professores estavam tocando lá, né? Então as cenas, elas se misturavam um pouco assim. A gente estava muito perto dos caras que influenciam, com quem a gente aprendia, né? Então foi uma fase muito louca, que dali apareceram muitos bares, né? Muitos espaços para as pessoas tocarem, muitas bandas surgiram a partir desse momento aí, uma fase bem legal. Que eu me lembre do início, o Elion eu conheci, ele já tocava no Avenida Brasil, né? Tinha uma banda Avenida Brasil, que era o Caco, o Hélio, o Mané e o Maurício. E aí, nessa época, a gente montou uma banda que na verdade já existia, era o Luz Azul, que já tinha que era o Cal Venturi, o Beto e o Nenê. O Beto e o Nenê. E o Álvaro Petersen. E o Álvaro. Só que ficou muito curto. E aí a gente resolveu fazer um trabalho mais rock and roll com Luz Azul. Então, foi a primeira banda cover de rock de Campinas, pelo menos que eu lembre, rock progressivo mesmo, foi o Luz Azul, que eu me lembre. Tinha o Marcelinho e o Xingu que já tocavam, né, nessa época, mas não era tão progressivo assim, né? Era uma coisa mais pop e tal, mas a gente, que eu me lembro, foi a primeira banda de rock progressivo. Na verdade foi a Avenida Brasil, né? No progressivo mesmo, talvez não. Inclusive tem a outra cena do progressivo mesmo, que não tinha o Alpha 3, tinha um outro pessoal que a gente não interagia tanto, nem que até por falta de oportunidade e tal. Mas era mais a cena que tocava na noite, a gente atacava Gênesis e coisa do tipo, né? Então cobria no lado mais pop da noite e trazia o Gênesis e etc. para o bar, né? Junto com isso também,
a gente montou uma outra banda que chamava Limação Armada, que foi uma espécie de tiranossauro que a gente começou até com uma brincadeira, a gente fez uma música autoral, a gente começou a ensaiar, já fez uma música muito louca, que foi, acho que foi o primeiro rap da história. Um barato, bicho. A juventude. Mas aí era com o Helder, tá na hora de se liberar. Tá na hora de se liberar. Letra do Helder Samara. Pode ser. Viu, né? Errado ou certo. Abre as pernas. Vai sobrar. Vai levando. E uma letra muito louca. Depois tinha mais coisa. Então era o Helder Samara na batera, o Nenê no baixo, o Elhão na guitarra, o Rodriguinho Botermaio no sax e eu nos teclados. Então tinha essas duas bandas, né? No início eram essas duas bandas, a Limação Armada, que a gente fazia um jazz fusion, só instrumental, a gente só fazia só instrumental, e o Luz Azul, que era o rock progressivo, que era o Nenê também, o Elhão, eu, o Kimson nos teclados, e o tinha dois Renatinho teclados. Rossi. Tinha 2 teclados na banda, e o Renatinho Rossi nos vocais. Depois saiu o Renatinho, assumiu os vocais, a gente ficou um tempão ainda tocando. E depois disso eu acabei parando de tocar, né? Eu fiquei um tempão sem tocar. Aí o Elhão continuou. A gente era os caras porque o band estava começando a ficar mais afinado do que dos outros, né? Não era tanto assim. Mas a gente estava sempre na cena tocando e tal. E era legal. Naquela época tinha vários lugares. Por exemplo, no Cambuí ali. Você ia dando a volta no quarteirão e andando um pouco mais longe até você encontrando bares onde tinham pessoas tocando que você conhecia, né? Ou seja, a sequência daquela história do armazém, etc. E você ia lá, dava uma canja, você ia a pé pro outro bar, não tinha problema nenhum, as meninas, o pessoal, todo mundo se encontrava na rua. Era outro clima, né? E mais à noite tinha o pessoal mais antigo, a gente ia ver tocar, via ver Faustão tocando MPB, era um negócio absurdo, né? Parava para ficar tentando entender alguma coisa que ele estava fazendo ali. Faustão, infelizmente, a gente perdeu ele. Foi uma das coisas mais malucas que já aconteceu na cidade aqui. O cara que mais sabe de harmonia no Brasil e ficou mero... Tem uns caras aqui em Campinas que são... Isso aqui é um celeiro. Tem uns caras que são tipo Brasa. O Brasa é escola para todo mundo, né? O Jaime é aquela escola oficial. O Brasa é aquela escola do malandro, do baterista malandro, né? E... Pô, Arnoldão, tem uma cena que quando a gente chegou, a gente pegou uns caras muito feras que já estavam. Só que não era uma cena de rock, né? Nisso a gente foi mais pioneiro. Mas os nossos professores foram o pessoal que dominava bossa nova e jazz, etc. Então a gente tem influência muito bacana disso aí. E esses caras também estavam tocando por aí. Então você ia aqui, vinha rock, você vinha aqui, vinha pop, você vinha lá, ouvia jazz, vinha aqui, você via bossa nova. E você fazia isso tudo a pé e você não pagava uma fortuna para entrar nos lugares, né? A não ser no Red Lion, que eu lembro que ficavam os caras tocando lá, acho que era o tal do... Não, era o tal do jazz, era antes. Mas era o Orival, o Bebeto e o Arnoldinho, se não me engano, tocando baixo. E ficava eu e o Helder Samara, a gente não tinha dinheiro pra entrar, a gente ficava ouvindo lá de fora do Red Lion. Ficava ouvindo o som, olha, que é o som desse prato, não sei o que, aquelas coisas. Coisa de músico sem dinheiro. Cara, bem lembrado. A primeira gig que eu participei foi eu tocava MPB, cantava, era o Arnoldinho no baixo e o Galo na batera, bicho. Acho que o Galo eu não conheci. O Galo era uma puta batera, meu, ele era meio durão assim pra tocar, cara, meio swingava muito, era muito fera. E o Arnoldinho que, puta... Na verdade, eu não vivo de música, não vivo da música, mas de uma certa forma sim, se eu não tocasse eu não estaria vivo. Então, eu realmente não sei dizer como é viver de música, dando aula e tal. O Elhão vive de música, vive da música, ele vai saber responder melhor. Mas hoje, o cenário musical, ele está um pouquinho mais, eu diria que ele começa a ter uma projeção maior, né, com o ambiente, né, da internet, com essa
ele começa a ampliar um pouco mais a maneira de se comunicar, onde tem show, quem está tocando, quem que é, essa questão do compartilhamento, né, de fotos, de vídeos e tal. Então quando você toca num lugar e alguém compartilha um vídeo, uma pessoa que nunca viu você tocar, que nunca soube que rola aquele tipo de som naquele lugar, pô, de repente fica sabendo e fala, olha que legal, como existe isso, então, pô, aí já passa para um amigo, olha que legal esse som e tal, pô, vamos lá na semana que vem, vamos lá no próximo show. Então hoje eu acredito que viver de música tá começando a melhorar. Eu acredito que a música daqui para frente ela tem uma tendência muito grande de ser mais valorizada. Né? Eu acho que teve, antigamente, nos anos 50, nos anos 60, a música tinha muito valor, 70 também. Depois, nos anos 80 e 90, deu uma caída muito forte, deu uma banalizada. E hoje, apesar de ter uma variedade muito grande de estilos, né, a gente também tem uma democratização da comunicação, coisa que estava muito fechado com as gravadoras, o que as gravadoras queriam que fosse ouvido nas rádios, na TV e tal. Hoje com a internet você tem uma abertura maior. Tanto é que a gente acredita nesse projeto de música instrumental, por exemplo, que a gente está começando agora com essa oportunidade do Campinas in Concert. A gente acredita que isso vai dar uma expansão grande, porque existe esse ambiente digital, existe esse compartilhamento de conteúdo, né, que vai projetar o trabalho que a gente vai fazer, e a gente vai fazer, entendeu? Então, hoje a música tem condição de aumentar cada vez mais, vamos dizer, esse mercado informal, que antigamente era informal, até pouco tempo atrás era informal, acho que agora passa a ter uma formalidade. Formalidade que eu falo não é que todos os músicos vão ter carteirinha da ordem, porque isso daí, pelo jeito, já deve estar acabando mesmo, né? A ordem dos músicos já não representa mais a categoria. Eu acho que vai ter que ter alguma coisa vai ter que ser criada para normatizar a profissão. Isso é fato. Vai ter que criar normas, ter que criar alguma maneira de, não sei, tabelas, mas a música agora tem um rumo certo, a música agora tem um canal de difusão que é a internet. Não, na verdade, teve um período em que não é que eu vivia de música, eu morava com os meus pais, eu era molecão e tal, e a gente tocava muito, tocava rock, tocava instrumental, acompanhava alguns artistas, o Luz Azul era a base, né, de várias gigs. O Luz Azul era a base do Limação Armada, era a base de uma banda que a gente acompanhava, um artista que tocava frevo, lambada, shot, então, que era o Bom Baiano. Tinha um músico que era um artista que era o Cian Moreno, que cantava MPB, então a gente acompanhava também com essa base. O Brandini, o próprio Brandini, a gente acompanhou bastante o Brandini por bastante tempo. E nessa fase, não é que eu vivia de música, ganhava-se dinheiro, porque tocava de terça a domingo. Cada dia estava tocando um tipo de som diferente. Num dia estava tocando num palco rock and roll, no outro dia num barzinho, num boteco MPB, no outro dia estava em cima de um trio elétrico, né, passando embaixo dos fios de alta tensão, com os caras puxando o rodo. Então foi uma fase muito interessante, foi entre os 17 e os 23 anos, assim, cara. Foram 4 anos bem fortes. Isso aí do trio elétrico foi a gente tocando num comício em São Bernardo do Campo, se não me engano, cara. Aquelas vozinhas desse tamanho, assim. E aquele caminhão gigante passando aquelas ruas estreitas. Tipo, imagina 13 de maio como era antigamente, antes de ser calçadão. Aquele monte de fio com tênis pendurado, fita cassete, aquelas coisas, né? E tinha dois caras, dois parrudos com rodo. Então a gente tocava a bateria do Betinho presa com arame na coisa um prego, né?
E os caras tocando, ó o fio, a gente abaixava, os caras levantavam o fio assim de alta tensão, a gente abaixava assim, via o fio passando. Assim. Isso sem contar o que balançava o caminhão, cara. Nossa. Então você imagina o teclado, você tocando o teclado, né? E o caminhão balançava, você ia dar o dó, bicho. A hora que você te batia no teclado era o ré, né? Esse negócio de comício, uma época, foi um bom trabalho. Eu toquei, acho que todas as regiões de Campinas, em 91, 92, fazendo comício. Esse negócio de viver de música, essa época de eleição tinha esse extra pra gente, vinha um dinheirinho bom também. Não tem mais, né? A política ficou mais justa no Brasil, a gente não ganha mais essa graninha aí. Viver de música pra mim é dar aula. Tocar na noite. Uns 6, 7 anos atrás, eu lembro que eu tava num bar lá do Cambuí e tinha um cara tocando que o cara não sabia afinar, não sabia cantar, não sabia tocar. Quer dizer, ele fazia 3 acordes e com aqueles 3, 4 acordes ele tocava tudo quanto é música. Mal tirada, mal tocada, mal afinada. Ele se meteu a cantar uma em inglês. Cara, eu me sentia ofendido, porque o pouco inglês que eu sei dá pra ver que tava bird, 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 bird. E o povo todo dentro do bar, nem aí. Nem aí. Tanto faz. Se ele parar de tocar, fala, ué, que estranho, o que aconteceu? Alguém desligou alguma coisa, sabe assim? Então o público não tá mais nem aí com música e com qualidade. Então quando eu percebi que o público não tá mais nem aí, eles querem conversar, encher a cara, falar alto e é um barulho, alguém fazendo barulho enquanto eles cantam, eles que reconhecendo aquele refrãozinho, tá tudo bem? Falei, bom, o mercado pra mim acabou, né? Porque o que eu vou fazer? Como é que eu vou competir com esse cara? Eu não vou fazer isso que ele tá fazendo. Se eu fizer melhor que isso, se eu fizer pior que isso, tanto faz. Então você fica desmotivado a tocar. Pra que eu vou estudar? Pra que eu vou comprar um instrumento melhor, né? Daí eu entendi que eu preciso fazer isso pra mim. Senão eu, também, se eu não fizer isso, eu não faço. Não sou mais nada. Eu vou vender pipoca, vou morar no mato, né? Que nem eu falei, eu vou arrumar uma cabaninha e ficar lá com a minha espingarda, com a minha viola, vendo meu milho crescer, né? Um dia ainda chego lá. Mas enquanto isso, cara, é que nem eu tenho o trio com o JP, tenho as bandas que a gente monta hoje em dia. É pra tocar a música que o trio que a gente chama Trinca, quer dizer, trios de rocks internacionais que ninguém conhece ainda. Esse é o nome da banda. Ou seja, pra espantar o público que a gente não quer mesmo, entendeu? Eu quero tocar um som que eu sempre quis tocar e ninguém quer ouvir, pronto, azar, problema, entendeu? Eu vou tocar. E pra isso eu tenho prazer em comprar meu pedalzinho e ligar e comprar aquele cabo sem solda e tal. Virou meu hobby, que nem colecionar carrinho, né? Mas viver de música é dar aula. Se eu fazer uma analogia com casamento, né, eu acho que para viver de música, né, dar aula é o arroz com feijão, aquele dia a dia do casamento e tal, né, pô, cozinhar, almoçar, jantar, ir pro trabalho, voltar e tudo. E tocar é sexo, diversão. Cara, mas não. Eu tinha que tocar na noite, então a época que eu estava mais desanimado, eu sou obrigado, agora que aconteceu aquele evento lá, falei, nossa, mas a aula eu tinha 3, 4 alunos na época. Ninguém queria tocar guitarra, né? Era uma coisa que acabou na época. Eu falei, isso aqui vai acabar, você vai ter que inventar outra coisa para viver. Que dar aula, ninguém mais quer aprender. Para que alguém quer aprender a tocar guitarra? E então, daí de uns 2 anos para cá melhorou bastante. Até a época, depois que começou a melhorar um pouquinho, eu ainda fui convidado para tocar, para dar aula no IGT. E entrei numa fase legal onde eu pude dispensar esse monte de trampo da noite que eu não queria mais, entendeu? Então, graças a Deus, pela bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho minhas aulas que estão sustentando, pagando as minhas contas e eu posso falar, não, vamos tocar, não vou. Eu agora 2002, está fazendo 30 anos que eu comecei a dar aula e comecei a tocar. Foi quando eu falei, agora eu vou... Quando eu estava no colégio, 82, a gente estava vivendo uma crise muito esquisita no mundo, no Brasil. E as pessoas que... Eu sempre fui um cara repetente na escola. Então quando eu estava no 3º colegial, os meus amigos da minha idade estavam terminando a faculdade. E eu sempre fui péssimo de escola. Mas aí eu percebi que os caras que estavam saindo da faculdade, os engenheiros, médicos, etc., os caras estavam jambrando para pegar um trampo, qualquer empreguinho, e não conseguiam. E eu, dando as meia dúzia de aulinha, estava ganhando mais grana do que eles, que estavam saindo da faculdade e tal. Então eu falei, eu vou por esse caminho aqui, né? Era outra, tava tudo naquela época, estava tudo começando a acontecer, tinha um cenário tão grande
para tocar na noite, tava todo mundo querendo aprender, etc. Era legal aquela fase. Então fui por esse caminho, me profissionalizei como músico da noite e como professor. E eu aprendi muito mais com meus alunos, porque os caras faziam perguntas difíceis que eu tinha que pesquisar para responder. O primeiro grande aluno que eu tive, eu acho que o cara que me fez virar um professor, foi o Alexis, que está no projeto também. Que eu não queria dar aula, não sabia que eu queria ser professor. Você não começa a tocar pensando em ser professor. É uma contingência. Depois eu descobri que eu curtia dar aula. Mas antes de eu saber disso, na sexta-feira à tarde tinha sempre aquele Paulistinha lá no São Movência, que ia todo mundo pra lá naquele happy hour e ficava aquela bagunça e tomar cerveja. E eu queria ir pra lá. Mas era a única época que o Alex, acho que com 14, 15 anos de idade, tinha pra fazer aula de guitarra. Então, em vez de ir pra bagunça, eu tinha que dar aula pra ele. Então, eu era moleque, não tava nem aí também, eu ia pra bagunça. Aí eu esquecia que tinha que dar aula pra ele. E a minha irmã chegava depois e falava, escuta, tinha um menininho que veio com a bicicleta e a guitarrinha ficou esperando você ir na frente. E era o Alex. Aí eu falei, mano, esse cara quer aprender, vamos ver o que fazer. Eu peguei e dei uma aula de acordo pra ele. Eu nem sei se eu acho que eu comentei isso com ele até hoje, né? Falei, vamos dar aula, ver se esse cara vai mesmo ou se ele espana. Aí eu dei uma aula pra ele, o cara voltou na semana seguinte fazendo tudo que eu falei, muito melhor e com um monte de pergunta difícil. Falei, pô, esse cara tá afim mesmo, né? Tá, então vamos lá. E assim, por ele e por mais alguns, começaram pessoas me procurar a fazer aula. Pra fazer aula. Aí a hora que eu vi, eu tinha virado professor. Mas antes até de mim já tinha o Newton, né? Então muitas vezes o cara começava a fazer aula comigo, pegava a base, e na época o negócio era estudar jazz, até para pensar, o curso de música da Unicamp estava incipiente ainda, mas estava começando a surgir. Então essa geração que teve aula comigo, depois começou a se interessar por jazz, eu já mandava para o Newton, né? E do Newton o pessoal ia para a Unicamp. E aí quando surgiu o curso de música popular na Unicamp, esse pessoal... né? E eu continuei lá no meu professor de rock and roll durante todo esse tempo, então muita gente passou por lá. Muita gente que está dando aula hoje, que já tem projeção nacional, que nem o Furlani, o próprio Alex, tem muita gente por aí que é aluno de aluno. Por exemplo, eu não tenho certeza, mas eu acho que o Marcelo Modesto foi aluno do Alex, que foi meu aluno. Então eu já sou vô de muito professor por aí, né? Então, aí eu fiquei meio que o tronco principal, assim, né? De onde saiu muita gente. Eu e o Newton, praticamente, né? Agora, toda essa história da cena campineira, eu queria lembrar que foi muita gente muito importante não foi citada aqui. A gente teria que fazer um longa-metragem de 4, uma caixa com 7 DVDs para contar a história de tudo que aconteceu e todas as pessoas que mereciam ser lembradas dessa época, né? Dessa cena musical de Campinas aqui. Putz, e o pessoal do Casa Branca, o Mo, o guitarrista, foi embora para a Alemanha, não deixaram ele voltar. Nossa, Scott. quanta gente, Scott, quanta gente passou por aqui. Putz, gente daqui, gente que passou... Nos anos 90, começou a vir pessoal de fora, Budi Garcia, Nonato. Nossa, putz, o Thiago, que da Maria Rita, a gente tocava com a gente aqui, e hoje é o cara, né? Bastante. Aliás, Nossa, Campinas, nossa, cara, é muita gente. historicamente, Campinas tem uma... É um celeiro aqui, É um mas celeiro que ninguém cultural dá certo gigantesco. aqui, mas muita gente sai daqui pra fora e dá certo. Bom, Celi Campelo, Oswaldo Guilherme, né? A minha mãe não é Gomes, daqui, foi pra mas... lá atrás, né? Carlos Gomes era da Carlos Gomes, bicho, então. O Carlos Gomes já né? teve que ir embora daqui pra se dar bem, naquela época. Todo mundo, né? Aliás, que era considerado melhor que ele ficou aqui. Pois é. É verdade. então, cara, eu acho que é bem por aí mesmo. Campinas ainda não conseguiu ter, nas artes, em todas as artes, principalmente no campo da música, sempre teve de Carlos Gomes a Hélio Valverde, a Furlani, né, estamos falando aqui de... Campinas não conseguiu ter ainda o seu reconhecimento, cara. Todo mundo conhece Carlos Gomes, né? O mundo é conhecido mundialmente, Carlos Gomes, Celi Campelo, Oswaldo Guilherme também, tem vários outros aí que não sei. Pô, a minha mãe veio pra cá depois de ter tido uma carreira, fez filme, Rio 40 Graus, foi um marco de cinema novo, lançou A Voz do Morro do Zequete nesse filme, foi a primeira a gravar Ronda de Paulo Vanzolini,
gravou um LP só com músicas de Ari Barroso, que a escolheu para fazer isso. E ela, quando veio para Campinas, ela acabou sendo apagada, porque Campinas parece que tem um buraco negro aqui, cara, que absorve. E eu acredito que o Campinas in Concert seja uma espécie de revolução cultural da música campineira, cara. Seria muito bom ter tido isso há um bom tempo atrás, porque esses artistas, né, antigos, tal, eles poderiam ter mais... Eu diria que se esse fosse o 30º Campinas in Concert, né, tendo um por ano, de 30 anos para cá, Campinas teria uma outra imagem, né, no mundo até, acredito, porque tem muita gente boa que saiu daqui que foi se projetar no mundo, muita gente fora, em Nova York, em Londres, e que na Alemanha, gente que eu sei que está se dando muito bem lá, e que, alguém vai lembrar que é campineiro? Não, ninguém vai lembrar que é campineiro. Tem o Sandro, que não para de fazer session lá em Los Angeles, grava Poxa, em Nashville. Na minha família, cara, você vê, minha mãe tem uma história enorme da bossa nova e tal. Eu tenho uma história pequena, eu sempre tive contato com a música, eu já toquei de tudo, mas nunca consegui fazer o meu trabalho autoral. Tem um monte de música, tem músicas de parceria com o Hélio, e a gente nunca fez um trabalho autoral. Talvez por falta de coragem mesmo, falar, não, vamos assumir, vamos fazer, mas eu acredito que mais é por falta de incentivo mesmo, porque o cenário de Campinas nunca permitiu que a gente se aventurasse. Na verdade, a Campinas nunca foi alvo da época que a gente tinha que lançar o Bolachão. Campinas nunca foi alvo das grandes gravadoras, coisa. Caía lá no Rio de Janeiro, tinha que cair naquele moedor de carne lá de São Paulo, e se não fosse aquilo que eles determinam, você sabe bem como é que é, né? Não tinha. Agora, hoje, pelo que ele falou agora há pouco sobre a internet, a coisa mudou completamente de figura. Então agora a gente até se anima a tocar de novo, porque mesmo que eu faça uma música completamente esdrúxula, que eu faço com a intenção de botar só para eu ouvir, eu ponho no YouTube e vou ter 3 caras que gostam lá na Indonésia, um na África do Sul e outro lá na Nova Zelândia. 4 caras que vão sempre gostar. Já pronto, entendeu? Já tenho o meu público. É legal. Né? Então isso aí já é um outro... A gente nunca foi capaz de imaginar uma coisa desse tipo, né? E isso anima a gente a fazer música de novo, né? Vou sentar e vou botar um dó depois do ré, vai voltar a fazer sentido isso. E o Campinas in Concert, cara, eu acho que pode se transformar num marco mesmo do cenário musical de Campinas. É o que eu estava falando. Se tivesse havido Campinas in Concert já de 30 anos para cá, minha mãe estaria, vários outros artistas, tal. Eu tenho um filho, o Felipe Barroso, que toca rock and roll. Na verdade, a banda deles faz um som bem diferente, bem legal, eu gosto, é electro rock. Então você fala, o rock and roll tá acabando? Duvido, cara. O rock and roll, na minha opinião, é que nem água, cara. Ela vai infiltrar, né, nas pedras e vai arrumar o caminho, entendeu? O rock and roll não está morto, ele só tá com cheiro esquisito. Só tá com cheiro esquisito, Ô, Elião, e pra você, o que foi participar do Campinas? Como é que você enxerga esse projeto? Cara, esse projeto, ele tem a... Conhecendo o Clebão como eu conheço, eu sei que ele viveu aquela cena, e que nem o Jaime falou, não é questão de fazer um resgate. Talvez até um tributo, mas não resgate, não resgatar de pessoas, nem saudosismo, nem nada. Mas registrar que Campinas tem esse poder de ser um celeiro de músicos que assim não deve nada para ninguém no mundo inteiro. Mas só que nunca conseguiram botar a cara, porque ninguém nunca quis ver, nunca sai daqui. Ou você sai daqui, fala, você sai, vai para a Europa e fala, sou de São Paulo, você não fala, sou de Campinas. Né? Porque parece que tem uma maldição em cima desse nome. Você é campineiro? Mas você é campineiro. Né? Então, agora a gente tem condição de registrar e mostrar para as pessoas que estão chegando que isso aqui, que você vê hoje, você sai para a noite campineira, hoje o pessoal da geração do JP não tem a menor noção do que já rolou aqui. Né? Dos caras que já passaram, a gente tem essa riqueza na nossa memória e a gente não tem como transmitir isso. Então esse projeto parece que dá
essa oportunidade de pelo menos dar um relance para as pessoas que estão chegando agora do que já foi isso aqui, o valor que tem aqui que foi perdido, esse tesouro que foi jogado fora, que enferrujou, entendeu? Em tempo ainda, se Deus quiser, né? Pra mim, uma grande honra, né? Porque eu acho que sintetiza bem também o que eu penso. Nós que estamos chegando agora, né? Esse lance da gente querer absorver essas influências que eles implantaram em Campinas, né? Que existe aqui, né? Pô, nossa, quantas vezes eu lembro quando menino, assim, antes mesmo de tocar, quantas vezes eu fui ver o Hélio tocar, né? Porque são pessoas que nos inspiram, são nossas influências aqui de Campinas mesmo. E tem tanta coisa boa que a gente gostaria de ter vivido, mas acho que, sei lá, pelo intervalo temporal nós não conseguimos. Eu falo que o JP é um cara da nossa geração que nasceu 20 anos atrasado. Eu morri no Vietnã e reencarnei, né? Porque... Isso não é que existe. Não, mas uma questão de, sabe, a gente quer aprender, absorver isso e sintetizar isso e quem sabe um dia, não sei se, que é até uma missão quase impossível, né? Retransmitir pra frente, passar isso pra frente, né? Mas é isso que eu tento fazer muito, assim, participar desses projetos pra mim é tão realizador e pra mim é um aprendizado de tão grande importância, assim, que é imensurável e extremamente prazeroso. Eu falo pra eles que eu nunca tinha passado por uma experiência dessa parte de criação de música instrumental, é a minha primeira música instrumental que eu tô gravando. E eu toco há 10 anos. Então, e pra mim foi tão especial que eu não quero parar, né? Que daí eu falei pra ele, nossa, saí daqui do estúdio outro dia, mandei a mensagem pra ele, falei, cara, me manda isso que eu quero escutar, eu tô com saudade da música. Porque é fantástico. Eu simplesmente adorei e pretendo participar várias vezes e aprender o máximo possível, porque é muito bom, é muito bom.